A nossa mensagem de introdução, nesses últimos dias, ela sempre foi lá em Mateus capítulo 25. A Bíblia fala, em Mateus 25, que o Senhor Jesus contou uma parábola, onde ele diz que haviam 10 moças, 10 virgens. As virgens, elas representam a igreja de Jesus. A virgem é a jovem, a moça, a mulher que está se guardando para o dia do seu casamento, quando ela será dada ao seu marido. Nós somos a virgem. Nós estamos nos guardando para o dia do nosso casamento, do nosso encontro eterno com o nosso noivo Jesus lá na glória. Diga amém. E cada uma dessas jovens trazia consigo uma lâmpada. A lâmpada, ela é o nosso espírito. Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Todos nós aqui somos um espírito que possui uma alma e moramos no corpo, que é a nossa casa carnal. É no nosso espírito, irmão, que Deus habita. Só que tem gente, não é palavra do pastor Alex não, por favor, é palavra de Jesus. Tem gente que é louca, é doida. Misericórdia, pastor. Sim, Jesus falou no versículo 3 que as loucas não traziam azeite na sua lâmpada, ou seja, a lâmpada estava o quê? Vazia. Deixa eu te falar uma coisa séria. O contexto dessa pregação, dessa mensagem de Mateus 25, é sobre a segunda vinda de Jesus. O noivo que vem quando ninguém espera é Jesus que virá quando nós menos esperamos para levar o seu povo, a sua igreja. Então, irmão, quem não tiver a lâmpada cheia, talvez não esteja preparado para estar eternamente com Jesus. Você não pode estar vazio. O crente não tem que estar cheio do Espírito Santo só para expulsar o demônio, só para vencer as lutas da vida. Ele tem que estar cheio do Espírito Santo, irmão, porque sem o Espírito Santo ele não vai ter força, não vai ter condição de estar preparado, estar pronto para quando Jesus voltar. Então você tem que estar com a vida cheia de Deus. Diga glória a Deus. E aí eu expliquei algumas coisas. Eu falei que se você não estiver cheio de Deus, um dia talvez você vai estar cheio de demônio. Não pode, tem que estar cheio de Deus. Amém? Que você nunca vai ser cheio de Deus se você estiver cheio de si. Para que eu possa me encher de Deus, eu tenho que fazer aquela oração que Jesus fez lá no Getsêmani. Não seja feita a minha, mas a tua. Irmão, tem coisa que para você fazer para Deus, você vai ter que renunciar à sua vontade. A minha vontade não é mais lutar pelo meu casamento, mas qual que é a vontade de Deus? Renuncia à sua vontade, viva a vontade de Deus. Ah, pastor, a minha vontade é não fazer mais nada na igreja, é só vir sentar, assistir culto, não quero fazer mais nada. Mas essa é a vontade de Deus. Porque enquanto você só estiver disposto a fazer a sua vontade, você não vai viver a vontade de Deus na sua vida. Você não vai ser cheio de Deus, porque você está cheio de si. Que o crente, ele é cheio de Deus, ele é cheio do Espírito Santo no momento em que ele recebe o batismo no Espírito Santo. Aí é a mensagem que eu pedi para você abrir. Atos 2, leia aí comigo, versículo 1. Ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no meio lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam sentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. Olhem para mim, nós estamos falando esses dias sobre ser cheio, estar cheio. Eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmão, no momento que uma pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, acontece com ela aquilo ali, ó, ela fala em línguas. Eu expliquei semana passada que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Tem gente aqui na igreja que já até recebeu o batismo no Espírito Santo, mas talvez não entendeu o que é isso. Para que serve o batismo no Espírito Santo? Só para falar em línguas? Não, o falar em línguas é muito importante e é sobre isso que eu vou falar hoje. Só que receber o batismo no Espírito Santo é receber o poder de Deus. Em Atos 1, verso 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins. Jesus disse: recebereis a virtude, poder. Lá no texto original da Bíblia, no grego, é dunamis, é poder. Diga amém. Poder. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você está recebendo poder. Poder para quê? Para ser testemunha de Jesus, para mostrar Jesus para o mundo. Diga glória a Deus. Eu até mostrei para vocês semana passada que teve uma igreja que ela já existia há quase 30 anos e ela não crescia. Lembra? Era só 12 pessoas. Lembra que eu mostrei na Bíblia? Quem lembra? Lá em Atos 19. Depois a gente vai ler de novo, porque eu vou mostrar rapidinho para vocês hoje de novo. Aquele povo não crescia.
Aí Paulo olhou e falou, mas está faltando alguma coisa. Vocês já receberam o Espírito Santo? Eles, a gente nem sabia que existe o Espírito Santo. Aí Paulo, então já entendi. Quando Paulo orou e eles receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz que em 2 anos eles evangelizaram todo aquele lugar. Quando o crente, meu irmão, recebe o poder do Espírito Santo, ele faz aquilo que ele faz às vezes em 1 ano, que ele não fez em 20, em 30. Porque é o Espírito Santo que capacita, dá poder para ele. Amém? Receber o batismo no Espírito Santo é receber poder, dons de Deus. Em 1 Coríntios 12, lá no versículo 8, Paulo cita 9 dons, 9 poderes, vamos dizer assim, que o crente recebe. Ele fala, 1 Coríntios 12, 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento, é o mesmo dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outros dons de curar, a operação das maravilhas. A outro é dada a profecia. A outro dom de discernir os espíritos. A outra variedade das línguas e a outra interpretação. Mas, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito é o que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmão, é Deus quem dá o dom, é o Espírito Santo que dá o poder. A gente viu aqui 9 poderes, que eu não expliquei, não vou explicar hoje, mas um dia eu vou falar só sobre os 9 dons, o que é cada um, e você vai entender. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre essa questão de falar em línguas. Você vê que quando o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, a Bíblia fala, a gente já leu, vamos ler de novo, Atos 2,4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, irmãs, olhem para mim. Eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Sempre na Bíblia que alguém recebe o batismo no Espírito Santo, existe esse primeiro dom, essa primeira manifestação. Manifestar é aparecer, tá, irmão? A gente fala de manifestar, a pessoa já pensa em demônio. Por que a gente fala que manifestou o demônio? Porque ele estava escondido e ele apareceu, ele foi revelado. Diga amém. Mas não é só o demônio que manifesta, não. Quando você recebe o Espírito Santo, dons de Deus se manifestam na sua vida. Sempre que você vê na Bíblia alguém recebendo o batismo no Espírito Santo, sempre existe essa primeira manifestação, que é o falar em línguas. Quando você vai lá para Atos 10, 44, a Bíblia diz assim, e estando, Atos 10, 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha para mim um pouquinho, presta atenção. O nosso irmão Pedro, vocês vão lembrar que ele era judeu. E, inclusive, ele é conhecido como o apóstolo dos judeus. E Paulo, o apóstolo dos gentios. Amém? O que é gentil? Gentil é todo aquele que não é judeu. Lembra da dona Florinda? Lembra? A dona Florinda, não, tesouro, não se misture com essa gentalha. O que é gentalha? É gentinha, gente sem valor. Os judeus tratavam todo mundo que não era judeu como gentalha, gentil. Quem entendeu, diga amém. São as gente, são os outros, é o resto. Nós é nós, o resto é resto. É mais ou menos isso. Então, olha para o pastor. Deus enviou o nosso irmão Pedro para evangelizar uma família de gentios, a família de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem muito bom. Ele era um homem caridoso, fazia esmolas para ajudar os pobres. Só que Cornélio não conhecia Jesus. E olha para mim, irmão. Se uma pessoa não conhece Jesus, não aceitou Jesus, ela não vai para o céu, por mais boa que ela seja. A pessoa mais caridosa que você conhece, irmão, se ela não é de Jesus, ela não vai para o céu. Porque olha para mim, o que salva não são as nossas boas obras. O que nos salva foi o sacrifício, foi o sangue que Jesus derramou na cruz. As nossas boas obras, elas podem ser depois consequência da nossa salvação. Mas não adianta você pensar, eu vou para o céu porque eu estou dando esmolinha para os pobres. 1 Coríntios 13, verso 3, Paulo diz assim, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse o amor, de nada me aproveitaria. A pessoa não pode fazer tudo para os outros, mas se ela não tiver o amor, Deus é amor, Jesus é amor. O único caminho que leva o homem para o céu é Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Você está aqui nesse culto, você ainda não entregou a vida para Jesus, você não vai para o céu. Por mais bonzinho que você seja, suas esmolas não vão comprar sua salvação. Sua caridade, sua gentileza com os outros, não vai. Você precisa do sangue que Jesus derramou na cruz. O melhor homem que existe nesse mundo não é digno
por mérito próprio de ir ao céu. Se fosse assim, não precisava Jesus ter vindo e morrido por nós. Ele veio morrer por nós, derramar o sangue dele na cruz, porque toda a nossa bondade não conseguiria comprar um segundo nosso na eternidade. O homem precisa de Cristo. O Cornélio era muito bom, mas não conhecia Jesus, mas ele tinha vontade de conhecer a Deus. Então Deus mostrou para ele que iria chegar um homem na casa dele para falar da salvação para ele. E quem foi que Deus mandou ir? Pedro. Mas Pedro não foi com muita vontade, não, irmão. Pedro tinha um pouco de preconceito com quem não era judeu. Então ele chegou lá, irmão, imagina, estava a família do Cornélio inteiro. O Cornélio chamou a família, os vizinhos, estava todo mundo lá, ansioso para ouvir falar da salvação. E Pedro chegou lá, sabe, meio com nojinho. Você sabe que a gente nem entra. Mas Deus mandou eu vir aqui, então eu vim. E ele começou a falar de Jesus, irmão. E a Bíblia diz que enquanto ele falava de Jesus, o Espírito Santo caiu, desceu sobre os que ouviram a palavra. Atos 10, 44. E estando Pedro ainda falando, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Aí olha o 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olhem para mim. Pedro não foi sozinho. Outros irmãos tinham ido com ele. Todos que foram com ele eram judeus como ele. Amém? Então era um grupo de judeus, cristãos que acreditavam em Cristo, indo na casa de gentios, de gentalha, para ir falar de Jesus. Diga amém. Quando Pedro está lá pregando, falando de Jesus, o Espírito Santo desceu. E os que eram judeus, um olhou para o outro e falou, olha lá, os gentios também receberam o Espírito. E como é que eles sabiam que eles tinham recebido o Espírito Santo? Como é que eles sabiam? Versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Qual foi a evidência? Qual foi o sinal? Os gentios começaram a falar. Irmãos, Pedro estava pregando. Pedro não estava nem orando, ele estava pregando. O Espírito Santo desceu, aquele lugar foi tomado de unção e aquele povo começou a falar em línguas. Os gentios olharam e falaram, olha lá, eles estão falando em línguas também. O negócio foi tão sério que Pedro disse, gente, como é que eu vou negar a água do batismo se esse povo já recebeu até o Espírito Santo? Mas o que eu quero falar hoje para você é o seguinte, eles sabiam que aqueles homens tinham recebido o Espírito Santo porque ouviram eles falar em línguas, é a evidência. Quando você vai para Atos 19, lembra que eu falei semana passada? Atos 19. O nosso irmão Paulo, ele deixou o Apolo cuidando lá da igreja de Corinto e ele desceu para Éfeso. E a Bíblia fala que ele lá encontrou alguns discípulos. Só que tinha alguma coisa que estava incomodando ele. Então ele pergunta para eles, Atos 19, 2, ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E no versículo 3 eles dizem, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. A gente nem sabia que existe Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, em que sois batizados então? Eu vou falando, eles vão colocando ali, tá? Aí eles falam, no batismo de João. E aí Paulo explica, João, na verdade, batizou com o batismo de arrependimento. Dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. Isso é em Jesus Cristo. Aí o versículo de número 5 diz que os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 6 está escrito, e impondo-lhes Paulo as mãos. O que aconteceu? Veio sobre eles o Espírito Santo. Para um pouquinho. Eles foram batizados nas águas em nome de Jesus. Aí Paulo colocou as mãos neles, na cabeça deles, para orar. E eles receberam o Espírito. E como é que a gente sabe que eles receberam o Espírito Santo? Olha o que está escrito. E falavam e profetizavam. Mas você vê que a primeira coisa, falavam em... Irmão, sempre que você vê na Bíblia alguém recebendo o Espírito Santo, sempre tem essa coisa. Fala em línguas. O falar em línguas é um dos dons, mas ele é sempre o que aparece primeiro. Por quê, pastor? Porque Deus assim quis. Você vê na palavra, recebe o Espírito Santo, fala em línguas. Diga glória a Deus. Irmão, uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo, que não fala em línguas, isso quer dizer que ela não vai para o céu? Não. Olha para o pastor, não é isso. Para ir para o céu, você precisa receber a Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Quem salva você é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Esse sangue vem sobre você quando você recebe a Cristo. Diga amém.
Então, todas as pessoas que receberam a Cristo como Salvador foram salvas. A Bíblia fala, se no coração você crê que Jesus é o Filho de Deus e com a sua boca você confessar isso, será salvo. Todos aqui, até o pior pecador que entrar na igreja hoje, se ele se arrepender do pecado dele, entregar a vida a Cristo, confessar Jesus como Senhor da vida dele, ele será salvo. Diga amém. Ah, pastor, se eu já estou salvo e vou morar no céu, então já basta. Olha para mim, não era esse o entendimento que a igreja tinha. Eles sabiam, quem recebeu a salvação, olha para mim, quem recebeu a salvação, recebeu a Cristo, recebeu a salvação. Mas eles entendiam, a pessoa recebeu a salvação, agora ela precisa do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai ajudar você na caminhada. É Ele quem vai capacitar você, vai ensinar você a servir a Deus. Amém? Olha só o exemplo que eu vou te dar. Atos capítulo 8. Irmão, em Atos 8, tinha acontecido uma coisa muito triste. A Bíblia fala que houve uma perseguição muito grande em Jerusalém. De vez em quando, irmão, a vida da gente está muito confortável. A gente está igual aquele passarinho que está no ninho e não quer sair do ninho porque o ninho é gostoso. A mamãe vai lá todo dia e leva comidinha para ele, ele não quer sair do ninho, é uma vida boa. Amém? Chega uma hora que a mãe olha e fala, esse bichinho está muito folgado, ele precisa sair do ninho, ele precisa voar. O que a mamãe faz? A mamãe para de lá da comida na boquinha dele. A águia, ela faz um ninho gigante, irmão. Quando chega a hora do bebezinho dela voar, sabe o que ela faz? Ela começa a tirar do ninho dela tudo que é confortável. Quando ela vai botar o ovinho dela, ela coloca plumas, penas. O ninho é grande, é enorme o ninho da águia. Ele fica num lugar seguro e ele é muito confortável, muito aconchegante. Mas quando chega a hora de sair do ninho, o bichinho não quer sair. É vida boa, eu tô aqui. O que a mamãe águia faz? Ela vai lá, irmão, e começa a tirar tudo do ninho que é confortável. Embaixo fica só aqueles gravetos pontudos, irmão. A águiazinha, ela quer sentar, mas não consegue, porque tem um negócio ali cutucando ela. Ela é obrigada a sair de vez em quando, irmão. Para você chegar onde Deus quer que você chegue, Ele vai tirar o seu conforto. Para você sair do ninho. Jesus tinha dito lá em Atos 1:8, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Jesus queria que eles fossem pelo mundo todo, mas eles estavam muito confortáveis só em Jerusalém. A igreja estava muito bem, crescendo. Para que sair daqui? O que Deus fez? Deus permitiu uma perseguição. Um dos primeiros 7 obreiros que foi consagrado na igreja chamava-se Estevão, um dos primeiros. E ele era poderoso. Irmão. O Estevão, ele tinha o dom da palavra. E por ódio de Estevão, porque ele convencia as pessoas que Jesus era o Cristo, mataram Estevão, apedrejaram ele. E quem segurou a roupa dos homens que estavam apedrejando Estevão era um jovem chamado Saulo de Tarso. Esse Saulo, ele gostou desse negócio de perseguir crente. Eu vou acabar com essa raça. Ele começou a entrar na casa das pessoas, ele não estava nem aí se era homem ou mulher, ele levava preso. Os crentes que moravam em Jerusalém só tiveram uma saída, tiveram que fugir. Lá em Jerusalém ficou só os 12 apóstolos e todo mundo que crê em Jesus teve que fugir. Aí você fala, pastor, que coisa triste. Não. Atos capítulo 8, versículo 4 diz assim, e os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Antes, só tinha uma igreja em Jerusalém. Só que agora, em cada cidade para onde eles iam, começava uma nova igreja. O diabo achou que estava acabando com a igreja, aquela perseguição só fez a igreja crescer mais. Irmão, essa luta que você está passando, não sei qual é. Se você crê em Deus, se você estiver firme, ela vai fazer você crescer. Ao invés de você, meu irmão, diminuir e ficar mirradinho, você vai crescer na fé e você vai chegar onde você nunca chegaria. Você recebe essa palavra, irmão? Quem toma posse da pessoa do glória a Deus, irmão? Você vai receber isso na sua vida. Agora, olha para mim. Então, agora os irmãos começaram a ir. Um dos amigos de Estevão, que também era um dos 7 primeiros obreiros, se chamava Filipe. Esse Filipe, ele foi evangelizar Samaria. A Bíblia fala, Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Ele desceu até Samaria e começou a falar de Cristo. Diga bem. Aí o versículo 6 diz assim, e as multidões, vai lendo ali, enquanto eu vou falando, você vai lendo ali. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia.
Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E o versículo 8 diz assim: e havia grande alegria naquela... Olha para mim, Filipe, minhas irmãs, meus irmãos, ele chegou em Samaria, o povo não sabia de Jesus. Ele chegou e começou a falar de Cristo. Os demônios começaram a manifestar e mandava os demônios embora em nome de Jesus. Ele orava pelos doentes, os doentes eram curados. Irmão, começou a ter uma multidão, uma igreja grande ouvindo falar de Jesus. Diga amém. E quando a pessoa recebe Jesus, a tristeza vai embora, ela recebe a alegria. Diga glória a Deus. O povo estava feliz. O versículo 8 que a gente acabou de ler diz: e havia grande alegria naquela... O povo estava feliz, estava alegre. Diga amém. Eles não precisavam de mais nada. Amém? Vai para o irmão e faz assim, deu. Fala para o irmão e faz assim, deu. Não. Faltava uma coisa. Versículo 14, capítulo 8, versículo 14. E os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aí olha o que a Bíblia diz. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem... Aí a Bíblia ainda fala, até entre parênteses, fala assim, ó, pois sobre nenhum deles tinha descido ainda o Espírito Santo. Aquela igreja já tinha recebido Jesus, já tinha recebido a palavra. Filipe expulsou os demônios, Filipe curou os enfermos. Pastor, estava tudo perfeito, não precisa de mais nada. Não, irmão. A notícia chegou lá em Jerusalém. Os apóstolos lá em Jerusalém ouviram, ó, o irmão Filipe desceu lá em Samaria e ele está sacudindo o povo lá, expulsando demônio, curando enfermo. Tem uma multidão. Aí os apóstolos perguntaram, mas já receberam o Espírito Santo? Não. Nenhum deles recebeu. Ah, não pode não. Vamos mandar quem para lá para orar pelo povo para receber? O próprio Pedro e o próprio João se ofereceram, a gente vai. Pedro e João, dois dos que eram mais próximos de Jesus, lembra? Desceram até Samaria só para colocar a mão no povo, para o povo receber o Espírito Santo. Por quê? Porque receber o Espírito Santo não é uma coisa que, se der eu recebo, se eu não quiser não tem importância. É uma necessidade. Você recebeu a Cristo, você recebeu a salvação, diga amém. Mas você precisa do poder do Espírito Santo para ser testemunha, para ir além, para ir mais longe, diga glória a Deus, para ter poder. Diga glória a Deus. Você precisa, irmão, irmão. Não trate o batismo no Espírito Santo como uma coisa que, sei lá, quem sabe, não. Jesus, eu quero. Se você quiser e se você buscar, irmão, talvez você ainda não teve fé para receber. Porque tudo que nós recebemos de Deus, recebemos pela fé. E eu vejo gente, irmão, que fica tão triste que às vezes ela está há anos na igreja. Quando eu era auxiliar aqui em São José, lá na Marechal Floriano Peixoto, eu estava lá, irmão, auxiliando, um pouquinho antes da igreja vir para cá. Na época, me deram um culto de domingo, 3 horas da tarde. E um pouquinho antes do culto, chegou uma senhora para conversar comigo. E ela veio assim, sabe, meio triste. Eu falei, o que foi? Ela disse assim, sabe, irmão, eu estou aqui há tantos anos na igreja, eu nunca falei em línguas. Eu olhei e falei, irmã, é para já. Ela, como assim para já? Eu falei, não, vou orar para a senhora vai receber agora. Ela falou, fácil assim? Eu falei, a senhora é de Jesus? Sou. Assim, a senhora está em pecado? Não, não estou não. Então recebe agora. Coloquei as mãos, coloquei a mão, orei para ela, começou a falar em línguas na hora. Aí ela falou, puxa, eu não sabia que era tão fácil assim. O problema das pessoas é achar que é difícil. O que atrapalha a pessoa é o medo, é a dúvida. Quem está entendendo, diga amém. A falta de fé. A pessoa, ela acha que ela vai ter que sentir alguma coisa. Não, se eu não ver uma nuvem branca, preta, se eu não ver fogo, você não tem que ver nada não, você tem que crer. Jesus disse, Marcos 16, 17, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Você creu em Jesus? Você pode falar, diga amém. Agora, você tem que entender uma coisa, você tem que começar a falar. Não vai acontecer, irmão, com você, se você ficar, desculpa, tá? Se você ficar frio, de boquinha fechada, você tem que se entregar, tem que ter sede, abrir a boca e falar, diga glória a Deus. Aí acontece. Se você não teve fé até hoje, não fica triste não. Continua buscando, não desiste. Imagina que você tivesse uma doença e o médico dissesse que você vai morrer com aquela doença, está amarrado em nome de Jesus. Aí você fez uma oração, você não foi curado, você desiste? Não, pastor, vou continuar buscando até receber. É assim ou não é? A mesma coisa vale para o Espírito Santo. Mesmo que seja até o último dia da tua vida, continue buscando. Não desista não. Você tem muito para viver com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. O que é falar em línguas? Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aí diz assim,
mas principalmente o de profetizar. Aí o versículo 2 diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque em espírito fala de mistérios e ninguém o entende. Versículo de número 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolo. Versículo 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Aqui, Paulo, ele dá a introdução, ele está falando sobre dons espirituais, ele para um pouquinho para falar sobre o amor de Deus. Eu estou pregando na quarta-feira sobre o amor de Deus, vem quarta-feira, sei que não está vindo. E aí depois ele volta a falar dos dons espirituais, e ele diz, gente, busquem os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que é profetizar? Profetizar é quando você fala a palavra de Deus, não é só abrir a boca e falar, sabe assim, pegar a Bíblia e falar. Profetizar é quando você fala a palavra de Deus por inspiração. Tem crente que já falou para mim assim, pastor, eu comecei a falar com uma pessoa e de repente, pastor, quando eu vi, eu estava falando coisa que eu nem imaginava que eu sabia. E a pessoa começou a chorar e disse, puxa, irmão, Deus está te usando para falar comigo. Eu falei, exatamente isso. Como é que se chama isso? Profecia. Sabe aquele dia que você vem na igreja, você está aqui sentado, e de repente parece que está só você e o pastor, parece que o pastor está contando a tua vida. Não, isso chama-se profecia. A profecia é quando o servo de Deus, ele fala, e Deus está usando, o Espírito Santo está usando a boca dele para fazer 3 coisas. Edificar, exortar e consolar. O que é edificar? Edificar é fortalecer, é construir. Eu estou agora aqui, talvez até profetizando para algumas pessoas, você está sendo fortalecido. Outras pessoas, Deus está me usando para exortar. Exortar isso aqui, ó. Puxar, toma jeito, irmão, se arrepende. E se hoje for teu último culto, você vai morrer, você vai para o inferno, para com isso. Amém? Deus está usando para exortar. E para Sabe o que é consolar? Consolar não é só dar o ombro para quem está chorando. Consolar é incentivar. Às vezes você está lá meio parado, aí vem o homem de Deus e te dá um choque. Acorda, irmão! Aí, irmão, você desperta. Puxa, eu estou parado na vida, que chega, eu tenho que avançar, eu tenho que ser uma bênção. Diga glória a Deus. Isso é o que o Espírito Santo faz, quando alguém profetiza. Quando eu subo no altar, eu tenho que profetizar. Quando você fala com alguém para ser usado por Deus, você tem que profetizar. Mas isso não é de você, é um dom do Espírito Santo. É Ele quem te capacita. Diga amém. Eu não posso subir aqui no altar e falar o que eu quero. Eu chego aqui, vejo lá o irmão Alisson. Hoje ele está indo no culto, deixa eu aproveitar, vou dar uns recados aqui. Aí eu começo. Então, meus irmãos, porque tem pessoas, né? Tem gente. Aqui isso nunca aconteceu, que eu sei que nesse altar aqui sempre pregaram homens de Deus. Diga glória a Deus. Isso, irmão, é ser usado por Deus? Irmão, isso aí é ser usado pela maldade humana. Se algum dia algum pregador fizer isso, irmão, ele está na mão de Deus. Coitado dele. Irmão, nunca faça isso. Misericórdia, nunca. A profecia é isso. É Deus usando o homem para falar. Às vezes Deus vai falar coisa que você não quer ouvir, irmão. Mas é sempre coisa que você precisa. E quando Deus falar, glória a Deus, receba a palavra com alegria. Agora, olha para mim. Quando eu quero falar com as pessoas, quando Deus quer falar com as pessoas, Deus usa o servo dele para profetar, e o servo dele não é só o pastor, é todos vocês. Diga amém. Agora, o falar em línguas é outra coisa. O versículo 2 diz assim, ó, o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ou seja, ele está falando com... Quando a gente fala com Deus, a gente está fazendo o quê? Quando você fala com Deus, como é que se chama isso? Falar com Deus. Falar com Deus é o quê? É orar. Amém? Falar com Deus é o quê? Orar, é oração. Então a Bíblia está dizendo, quem fala em línguas não fala aos homens, mas ele fala com Deus, em mistério, porque ninguém o entende. Só Deus entende. Olha para mim. Se eu estou falando com Deus e só Ele entende, então falar em línguas, minhas irmãs, meus irmãos, falar em línguas é orar. Aqui mesmo, no capítulo 14, no versículo 14, olha Paulo falando, 1 Coríntios 14, 14, ele diz assim, ó, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Ele está dizendo que língua estranha é para pregar? Ele está dizendo, quando eu falo em línguas estranhas, eu estou o quê? Orando.
Qual é o problema que a gente tem hoje? Tem pessoas que elas são quase que inimigas da nossa fé. Desculpa eu falar assim, mas é verdade. E elas dizem assim, não, esse falar em línguas aí que esses crentes falam não é o falar em línguas da Bíblia. Eles dizem assim, falar em línguas, Deus te dá a capacidade de falar outro idioma, para evangelizar a pessoa que fala outro idioma. Não é isso. Pastor, mas lá em Atos aconteceu. Aconteceu e eu vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, nem todas as línguas são iguais. 1 Coríntios 12, 10. Olha só como é que está escrito. Há outra operação das maravilhas, há outro a profecia, há outro o dom de discernir os espíritos, e há outro como é que fala? Variedade. As línguas que o Espírito Santo capacita o homem a falar, a Bíblia chama elas de O que é variedade? Olha para mim, é um exemplo que eu gosto de dar. Hoje tem feira, não tem? Você chega lá na feira e você vai na banca que vende banana. Você chega lá na banca que tem banana. Irmão, e tem um caminhão de banana. Tem banana para dar para São José dos Campos inteiro. Mas é tudo banana nanica. Deixa eu te perguntar, tem variedade de banana lá? Tem o quê? Tem quantidade. Quantidade é quando tem muito. Agora você chega lá, irmão, tem banana prata, banana ouro, banana da terra, banana nanica. Tem banana ouro, banana prata. Tem o quê? Tem O que é variedade? Variedade é quando é a mesma coisa, mas tem é diferente. Então olha para mim. Quando a Bíblia fala variedade de línguas, nem todas as línguas são iguais. Nem toda língua é para interpretação. Tem língua que é só para você orar e você e Deus. Tem língua que Deus vai dar e Deus vai dar interpretação para outra pessoa para entregar um recado para alguém que precisa. Diga amém. E pode ser que Deus capacite em algumas vezes a pessoa falar em língua e vai ser outro idioma, até para evangelizar alguém. Lá no caso de Atos 2, no dia de Pentecostes, sabe o que é interessante? A Bíblia não diz que eles falaram em outros idiomas. A Bíblia diz que eles falaram em línguas e quem ouvia entendia no seu idioma. Então não está escrito lá que eles falaram inglês, japonês, chinês. Eles falaram línguas que o Espírito Santo permitiu e quem ouvia entendia no seu idioma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E detalhe, é a única vez que aparece isso na Bíblia. Você nunca mais vai ouvir na Bíblia, ler na Bíblia, que eles falaram em outro idioma para evangelizar outro povo. Todas as vezes que aparece falando em língua, sempre é no contexto de oração, quando recebe o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala aqui em 1 Coríntios 14, que a gente acabou de ler, quando Paulo diz que ele fala em línguas, ele fala que ele está orando. Então, falar em línguas é para orar. Amém? Aí eu já ouvi alguém dizer assim, pastor, mas a Bíblia diz que no culto não pode falar em línguas. Não pode falar em línguas para pregar. Está claramente lá. Porque se eu subir aqui no altar agora e eu começar a falar em línguas, vocês vão entender alguma coisa? Imagina que eu subo aqui agora e eu começo a só falar em línguas. Vocês vão ficar aí sentados olhando, um irmão vai olhar para o outro e falar, olha que bacana, irmão. Você está entendendo alguma coisa? Não estou não, mas é bonito, né? Adiantou alguma coisa? Não. A Bíblia diz que é melhor eu profetizar poucas palavras do que falar uma multidão de palavras em línguas que vocês não vão entender. Agora, o que a Bíblia diz? Olha para mim. Que a pessoa, ela pode falar em línguas entre ela e Deus no culto. Está escrito. Então, se for para orar você e Deus, você pode. Amém? E quando todo mundo está orando junto, igual lá em Atos 2, quando eles receberam o Espírito Santo, eles estavam orando. E todo mundo começou a falar em línguas ao mesmo tempo, começaram a falar juntos. Se eles puderam, por que a gente não pode? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a gente pode falar. Agora, coloque no seu coração. Se algum dia alguém falou para você, não, falar em línguas não é se falar em língua dos crentes, não. A pessoa, desculpa, irmão, ela estava equivocada. É exatamente o que nós fazemos aqui. É uma língua espiritual para orar. Você não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo te ajuda. E como que ele te ajuda? Com gemidos inexprimíveis. 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Você sabe que você tem que orar, mas você não ora do jeito que tinha que orar. Aí a Bíblia diz, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimíveis? São palavras que não têm significado natural. Você abre a boca, aquelas palavras que você fala, elas não têm significado nem no português, nem no inglês, nem no japonês. Não. E pode ser que tenha. Mas normalmente não tem, porque é uma língua espiritual. É você e Deus, diga amém. E a Bíblia fala que quem entende é quem tem que entender. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito.
Quem examina, quem é Deus, ele está ouvindo você, ele sabe exatamente o que significa aquelas palavras e ele vai te ajudar.